Olá! Falamos muito de fé. A Bíblia apresenta a nós a fé. Precisamos ter fé para compreender a palavra de Deus, precisamos ter fé na criação, precisamos ter fé em Deus. Agora, será que a gente consegue conciliar? Será que temos base bíblica para conciliar fé e razão? Segundo Hebreus capítulo 1, ou melhor, capítulo 11, a partir do verso 1, ou no verso 1, diz o seguinte: a fé é a certeza de que vamos receber as coisas que esperamos e a prova de que existem coisas que não podemos ver. Será que conseguimos conciliar fé e razão? Esta e muitas outras questões você acompanha agora, pois está no ar, Na Mira da Verdade. Olá, seja muito bem-vindo. Estamos começando mais um programa Na Mira da Verdade. Como é bom ter você aqui junto com a gente para estudarmos a palavra de Deus. As mais diversas dúvidas, os mais diversos questionamentos que chegam aqui sobre a palavra de Deus, sobre religião, sobre espiritualidade, nos ajuda a compreender mais o livro sagrado. Por isso, participe mandando as suas perguntas para a gente. Daqui a pouquinho eu falo como que você faz para participar. Você que já conhece a gente, sabe como fazer as perguntas, já pode... Olha, antes de começar o programa aqui, já tem 84 perguntas que já chegaram aqui. A gente tem que pescar aqui, ó. Tem muita pergunta boa. Obrigado pela sua participação. Mas quem está na mira para dar a sua resposta, baseando-se na palavra de Deus, é ele, hein? Professor Leandro Quadros. Tudo bem, professor? Tudo bem, Tito. Estamos aqui mais uma vez com o nosso telespectador para estudarmos a Bíblia com você, amigo telespectador. Nós agradecemos o carinho da sua audiência. Nós temos pessoas das mais diversas religiões que gostam do Na Mira da Verdade. Mesmo que não concordemos em tudo, estamos dando a permissão à Bíblia para que fale ao coração de todos nós. E nós agradecemos a você por sua confiança e vamos esperar a sua pergunta para que possamos respondê-la à luz do texto bíblico. E é muito bom você falar isso, professor. Com certeza, muitas pessoas das mais diversas religiões participam. E eu quero convidar você a colocar de qual igreja você pertença. Você, meu irmão, da Igreja Assembleia de Deus, você, meu irmão, da Igreja Católica, você, meu irmão, da Igreja Luterana, você, meu irmão, das mais diversas religiões, você que faz parte do Candomblé. Enfim, não importa, todos somos irmãos, manda sua pergunta pra gente, vamos ver o que a Bíblia fala com seus questionamentos. É muito bom ter a sua participação aqui. Se você também é agnóstico, mas tem curiosidade, se você é ateu, fala pra gente, vamos juntos estudar a Bíblia, vamos aqui pelo menos ver qual é o seu questionamento e o que a Bíblia pode dizer sobre ele, se é que tem argumento para o seu questionamento. Portanto, o desafio é para você, manda sua pergunta pra gente. Participe aqui, não importa naquilo que você creia, mas se você quer saber o que a Bíblia fala sobre determinado assunto que você talvez queira saber, manda pra gente e vamos ver o que o professor Leandro Quadros consegue. Quem sabe você coloca uma pergunta que ele não consiga responder. Será que ele, na mira da verdade, vai saber tudo o que a Bíblia diz? Quero ver. Formule a sua questão e manda pra gente, tá bom? E olha, nós abrimos o programa porque a Carolina Oliveira, pelo Instagram, mandou a seguinte pergunta. Eu queria saber se temos base bíblica para unir fé e razão, como Agostinho, ou Santo Agostinho, fez. Isso tem sido um assunto de discussão entre um amigo, irmão católico, e eu queria explicar para ele melhor, sem ofendê-lo. Por favor, podem me ajudar? Professor, primeiro vamos entender essa questão da fé e razão, porque pelo que eu sei, Santo Agostinho fez uma conciliação que é interessante. Sim. Mas eu queria ver o que você pode complementar com relação à Bíblia. Existe então como conciliar a fé e a razão, professor?
Eu achei muito boa, Tita, essa pergunta e muito importante, porque biblicamente a fé não contradiz a razão e a razão não precisa contradizer a fé. Isso é muito importante. A Bíblia diz, por exemplo, em Hebreus 11, verso 6, que sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna um recompensador daqueles que o buscam. Então a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus, mas a mesma Bíblia diz que o nosso culto deve ser racional. Vou ler esse texto que está em Romanos capítulo 12, versículo 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Que interessante. Paulo diz que devemos oferecer o nosso corpo para Deus, exercitarmos nossos dons espirituais, e aqui é dito que isso faz parte do nosso culto racional. O que isso significa? Que Santo Agostinho estava corretíssimo quando afirmou, por exemplo, que a fé é o meio de nós crermos em Deus, expressarmos a crença de que Ele existe, mas ao mesmo tempo a razão é a maneira de entendermos esta fé. As duas coisas estão de mãos dadas na Bíblia. Por exemplo, um outro texto, que é 1 Pedro 3,15, Pedro diz que devemos estar preparados para darmos razão da esperança que há em nós, razão da nossa fé. 2 Coríntios 10, versos 4 e 5, Paulo diz que ele se utilizava de argumentos para destruir os argumentos falaciosos, que eram contrários à palavra de Deus. Então você percebe na Bíblia uma harmonia entre fé e razão. A fé nos aproxima desse Deus que é transcendente e a razão nos ajuda a entendermos esta fé e a vermos que há evidências sólidas para basearmos esta fé. Não podemos confundir a fé com o fideísmo, que é um sistema de crenças e filosófico em que o indivíduo crê em algo por crer, mesmo sem evidências. A fé bíblica não é assim. A fé bíblica é você crer em Deus, sim, mesmo que não o veja, mas a fé bíblica não é fideísmo, porque ela é baseada em evidências. Agora, como que podemos agir de uma forma saudável, em relação a isso? Aqui eu me lembrei agora de uma dica de Martinho Lutero a respeito desse assunto. Martinho Lutero faz uma diferença entre o uso ministerial da razão e o uso magisterial da razão. No uso magisterial da razão, a razão atua como um magistrado, como um juiz, e ela determina tudo. Lutero diz que não, a razão não deve ser um magistrado ou juiz. Quem deve ser o magistrado ou juiz é o próprio Deus e a sua palavra. A Bíblia é quem tem, por ser a perfeita palavra de Deus, ela que tem que atuar como magistrada, diríamos assim. Porque a Bíblia é a perfeita palavra de Deus e nós somos imperfeitos. A nossa lógica, a nossa razão, ela é corrompida pelo pecado. Então o que Lutero diz? Para fazermos uso ministerial da razão. Usamos a razão, mas fazemos um uso ministerial, ou seja, ela é submetida à palavra de Deus. Se eu fizer o uso magisterial, a razão é a magistrada, a juíza da palavra de Deus. Se eu faço um uso ministerial, a razão é serva da palavra. E aí eu submeto a minha lógica humana falível à lógica perfeita de Deus, expressada em palavras humanas aos profetas inspirados. E aí eu finalizo com Isaías 55, 8 e 9. Ali é dito que assim como os céus são mais altos do que a terra, os pensamentos, os caminhos de Deus são muito superiores aos nossos. Então, tenha em mente, amigo telespectador, sem fé é impossível agradar a Deus,
Mas sem razão você não tem como entender esta fé e torná-la aplicável à sua vida. Permita que o Espírito Santo guie a sua razão. Que a sua razão seja, que você faça uso ministerial da razão, submetendo a palavra de Deus, e não o uso magisterial da razão, como se a razão fosse a juíza e a palavra de Deus subordinada a ela. Se você colocar a razão no lugar certo, ela e a fé se harmonizarão perfeitamente. Você vai ter uma vida espiritual saudável e uma racionalidade desenvolvida cada vez mais para compreender de uma forma mais ampla as questões existenciais e a realidade da nossa vida. Excelente, excelente assunto, professor. É isso aí, ó. Participe, mande as suas dúvidas para a gente. Você pode mandar através do nosso WhatsApp ou SMS também, que o número é 12 98151 0101. Eu recebo aqui, ó, na hora. Você pode também através das redes sociais, pelo Facebook, namiradaverdade.nt, pelo Instagram, @namiradaverdade. Sempre tem um videozinho ali para você colocar a sua pergunta, tá bom? Então, formule lá a sua pergunta. E olha, você que acompanha a gente pelo Instagram, você está vendo aí que nós estamos colocando alguns cortes bem interessantes de perguntas aqui que o programa apresenta, que você pode compartilhar com outras pessoas. Segue a gente lá no Instagram e você vai ver aí um conteúdo que está sendo preparado com muito carinho para que você possa compartilhar com os seus amigos que de repente têm dúvida e convidá-los a participarem aqui também do programa Na Mira, tá bom? Olha, essa aqui que chegou pelo WhatsApp, quem mandou foi a Zilda. A pergunta da Zilda é a seguinte, professor. Se uma pessoa já estiver salva, a porta da graça se fechar e ela pecar, a pessoa perde a salvação? Primeiro eu quero perguntar a você, mas que história é essa de porta da graça? E que história é essa de que se a pessoa já está salva, se a porta da graça fechar, se ela pecar, a pessoa perde a salvação? Vamos só para a gente contextualizar aqui o nosso telespectador, o que a Zilda perguntou aqui, para a gente explicar corretamente. Essa é uma linguagem que existe, amigo telespectador, né, na Igreja Adventista, em referência ao momento em que a graça de Deus não estará mais disponível à humanidade. Nós percebemos em Apocalipse 15:16 que pouco antes da volta de Cristo cairão pragas sobre a terra, juízos de Deus. E obviamente que quando esses juízos começarem a cair, quer dizer que Cristo terminou a sua obra de intercessão, a sua obra de juízo, e que agora ele está exercendo esse juízo. Então a graça de Deus, a porta da graça de Deus, diríamos assim, a porta do santuário celestial, para nos achegarmos pela fé junto ao trono de graça, como lemos em Hebreus 4, 14 a 16, essa porta ainda está aberta. Quando começar a cair a primeira praga do Apocalipse, isso demonstra que Cristo terminou a sua obra de intercessão e que ele voltará para buscar os seus. Então essa expressão fechamento da porta da graça se refere a este momento em que Cristo terá terminado a sua obra no santuário celestial e vai voltar para buscar os seus, tá bom? Agora, essa ideia de que o indivíduo não vai mais pecar quando fechar a porta da graça, isso não tem embasamento bíblico nenhum, tá? Na verdade, Apocalipse 22:11 mostra o contrário. Mostra que os justos não deixarão de ser pecadores nesse período. Deixarão de ser pecadeiros, diríamos assim. Não serão pecadeiros. Então, o que diz o texto? Continue o injusto fazendo injustiça, ou seja, vai chegar um momento que não vai ter mais oportunidade de conversão, né? Todos os casos foram decididos. Continue o imundo ainda sendo imundo. O justo continue na prática da justiça e o santo continue a santificar-se. Se neste momento os santos têm que continuarem se santificando, quer dizer que eles ainda não são perfeitos. São pecadores que estão no processo de santificação. Então, o tipo de pecado que não praticaremos, pouco antes de Cristo voltar, são os pecados de rebelião. Agora, os pecados por errar o alvo, por natureza pecaminosa, a pessoa continuará. Imagine Deus tirar a salvação de alguém por atos isolados, isso nem bíblico é. Em Mateus 16:27, Apocalipse de 2:12, o julgamento é segundo as obras, no plural. Tá? Então, tira da sua mente essa ideia, porque alguns perfeccionistas, né,
acabam impondo essa ideia e aí as pessoas, ao invés de terem um cristianismo dinâmico, agradável, vivem se penalizando, se culpando, achando que estão perdidas por causa dessas teorias absurdas que não contribuem em nada para o crescimento espiritual. É verdade. Olha só, essa pergunta que chegou aqui também, o Davi Locke fez a seguinte questão. Boa noite, me chamo Davi, sou de Brusque, Santa Catarina. Somos luteranos. Obrigado por você mencionar a igreja a qual você pertence. Que Deus te abençoe ricamente. A pergunta que a minha mãe fez é: por que as pessoas de outras igrejas, exceto os católicos, dizem que não temos Jesus? Para termos Jesus, temos que ser batizados na igreja deles. Ficamos tristes com isso, pois Jesus é o nosso Senhor e Salvador. Obrigado, Tito. Professor, será que na igreja adventista, por exemplo, para você ter Jesus, você tem que ser batizado na igreja? É assim? Por que ele fez essa pergunta? Será que muitos andam dizendo aí que para ter Jesus, você precisa se batizar na igreja? É isso? Não, realmente o batismo ele é muito importante como uma expressão pública de nossa fé em Cristo, né? Como lemos em Marcos 16, 15, 16, entre outros textos. Mas o que eu mais recebi de questionamento sobre isso é o seguinte: muitos dizem que não temos o Espírito Santo porque não fomos batizados no Espírito Santo e não falamos em línguas. Essa que é a questão principal. Agora, por que isso não é verdade? Porque a Bíblia não ensina que toda pessoa batizada no Espírito tem que falar em línguas. Isso não é um ensinamento bíblico. Existem sim alguns casos em que pessoas batizadas no Espírito Santo, elas falaram em línguas. Por exemplo, Atos capítulo 10, Atos capítulo 19. Só que estas exceções não são a regra. Um dos muitos exemplos. Cristo, em Mateus 3, 16 e 17, ele foi batizado nas águas, foi batizado no Espírito Santo, recebeu o Espírito Santo e a capacitação ali para continuar o ministério, mas o próprio Cristo nunca falou em línguas. Então, existem exceções, sim, mas não se constitui na regra. E como que nós vemos isso também em relação aos dons espirituais, né? Aqui em 1 Coríntios 12, verso 13, diz o seguinte: pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Então, independente do dom espiritual que você tenha, você é batizado no Espírito Santo se você, obviamente, aceitou a Jesus como Salvador e foi batizado nas águas. E um outro texto aqui no mesmo capítulo é os versos 29 e 30. Aqui é claro em dizer que não é só quem fala em línguas que tem o batismo no Espírito Santo. Porventura são todos apóstolos? Paulo faz perguntas retóricas aqui, que exigem um não como resposta. Ou todos profetas? Não. São todos mestres? Também não. Ou operadores de milagres? Também não. Todos têm dons de curar na igreja? Não. Falam todos em outras línguas? Não. Interpretam-nas todas? Não. Entretanto, ou seja, apesar de nem todos terem os mesmos dons, procurai com zelo os melhores dons. Então aqui a Bíblia diz que é para você desenvolver o seu dom espiritual e não está especificando um dom espiritual como sendo a prova de que você é batizado no Espírito Santo. Então, quando alguém diz que não temos o Espírito porque não falamos em línguas, essa pessoa está totalmente contrária àquilo que o texto bíblico ensina. Além disso, devemos considerar que muitas manifestações em línguas que tem por aí não estão de acordo com o dom bíblico de línguas. O dom bíblico tem um propósito de evangelização, traz crescimento espiritual, é óbvio, traz crescimento para quem tem um dom, é óbvio, mas ele tem uma finalidade evangelística. E Paulo mesmo fala em 1 Coríntios 14, quando ele corrige o dom de línguas em Corinto, no verso 9 ele prefere falar 5 palavras com entendimento do que 10.000 palavras em outra língua. Então, existem aí umas distorções, não se preocupe com isso. Se você tem a Jesus como Salvador e tem um dom espiritual, e se você desenvolve o fruto do Espírito, que é composto de 9 qualidades de caráter, de Gálatas 5, 22 e 23, você tem sim o Espírito Santo. Ok, professor, ok. Tem uma afirmação aqui na Bíblia que diz assim,
Deus envia o poder do erro para agir neles a fim de que acreditem naquilo que é falso. Essa pergunta você vai ver na sequência. Nós temos que ir num breve intervalo, não sai daí não. A gente volta já já. Olha, já estamos de volta e eu quero apresentar para você aqui a revista Na Mira da Verdade. A revista Esperança Novo Tempo, Na Mira da Verdade, que nós preparamos com tanto carinho para você. Você que tem a curiosidade, você que gosta de aprender sobre os textos bíblicos, sobre assuntos que vão transformar a sua vida, a revista Esperança na Mira da Verdade foi preparada pelo professor Leandro Quadros para que você pudesse compreender textos difíceis da Bíblia. Nós apresentamos aqui vários deles, mas muitas vezes nós não temos tempo ao dar uma resposta para aprofundar mais no assunto. Portanto, nós temos aqui, olha, são 10 lições para você aprender sobre os mais diversos textos bíblicos, como por exemplo, textos difíceis sobre o sábado. Você talvez tenha dúvida se de fato o sábado é um dia para ser guardado hoje ainda. Tem textos que mostram esse seu questionamento. Tem só uma lição específica para um dos textos mais clássicos que acusam de que o sábado não é mais para ser guardado. Colossenses 2,16, a abolição do sábado. Então, um aprofundamento que o professor Leandro Quadros fez sobre esses textos difíceis que vai ajudar você a compreender mais e mais da palavra de Deus, tá bom? Então, peça agora mesmo, é gratuito, você não vai pagar nada por isso, nem sequer o envio. É só você ligar para a gente para 0 Operadora 12 2127 3121 e pedir sua revista Esperança na Mira da Verdade, tá? Não perca tempo não. Ligue agora mesmo, você está assistindo aí o programa? Pode ligar agora mesmo, 0 Operadora 12 2127 3121 e peça o guia de estudo, a revista Esperança, na Mira da Verdade. Tenho certeza que vai ajudar muito você a compreender mais e mais a palavra de Deus. Eu fechei o bloco com uma afirmação, mas essa pergunta quem mandou foi o Luiz Daniel, e a pergunta do Luiz Daniel é a seguinte... boa noite, Tito, professor Leandro. Meu nome é Luiz Daniel, sou de Marechal Cândido Rondon. A minha questão é a seguinte: como entender 2 Tessalonicenses 2, de 9 a 12, especialmente o versículo 11, no qual a palavra de Deus diz: é por esse motivo que Deus lhe envia a operação do erro, para darem crédito à mentira. Olha aí, professor. 2 Tessalonicenses de 9 a 12, nesse texto, aí dá a entender de que essa afirmação de Deus é que ele envia o espírito da mentira, ou um motivo da operação do erro para dar crédito à mentira. Como é que a gente explica isso? Aqui temos que ler Tito verso 10 para nos ajudar a entender por que Deus envia a operação do erro. Vamos olhar aqui o verso 10. Falando do homem da iniquidade, né, falando da manifestação do anticristo pelo poder de Satanás, diz assim: e com todo o engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Primeiramente, esta operação do erro enviada por Deus foi porque eles escolheram não acolher o amor da verdade para serem salvos. Eles rejeitaram o evangelho de salvação e por isso serão enganados pela manifestação do anticristo. E aí o verso 11 é por esse motivo, ou seja, por não acolherem o amor da verdade para serem salvos, é por esse motivo, pois, que Deus lhes manda a operação do erro para darem crédito à mentira. Então o que Deus vai fazer? Já que eles rejeitaram o evangelho, Deus vai permitir que os enganos satânicos sejam aceitos pelos rebeldes e assim Deus vai expor publicamente a rejeição deles para com Jesus Cristo.
Então esse texto está dizendo que realmente isso aqui é uma consequência de uma rejeição do Evangelho. Então Deus vai enviar a operação do erro, ou seja, vai permitir que eles sejam enganados, já que eles não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Então Deus publicamente expõe a rejeição dessas pessoas a Jesus Cristo. Muito bem, professor, muito bem. Eu estou vendo aqui as perguntas que chegam pelo nosso WhatsApp, pelo nosso SMS. Tem uma aqui no SMS que vem lá de Tatuí. Nós agora estamos em canal aberto em Tatuí. Então eu quero agradecer a você que está acompanhando o programa Na Mira da Verdade, mandando sua pergunta. Quem mandou foi a Isabela. Ela é de Tatuí e a pergunta da Isabela é a seguinte. Eu gostaria de saber se Maria teve mais filhos depois de Jesus. A Bíblia apresenta alguma coisa sobre isso, professor? Olha, a Bíblia fala sim dos irmãos de Jesus, a Bíblia até chama Jesus de primogênito, porém não é claro no texto bíblico se os irmãos de Jesus eram realmente filhos de Maria. A princípio, eu prefiro crer que não, tá? A princípio, eu vejo mais lógica, não estou descartando por completo, né, outras possibilidades, mas eu vejo mais lógica em que os irmãos de Jesus eram filhos de José e um primeiro matrimônio. Por que eu vejo mais lógica nisso? No fato de Jesus, quando estava para morrer na cruz e depois seria trasladado ao céu após a sua ressurreição, Jesus confiou os cuidados da mãe ao apóstolo João. Então, se os irmãos de Jesus fossem filhos de Maria também, é muito difícil imaginarmos que Jesus confiaria os cuidados da mãe a outra pessoa. Alguns até argumentam, mas ele poderia ter feito isso porque eles eram incrédulos. Não necessariamente. Na cultura judaica, o honrar pai e mãe envolvia cuidar deles na velhice. Tá? Então, o que Cristo diz aqui em João 19, 25 a 27? E junto à cruz estavam a mãe de Jesus e a irmã dela, e Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Vendo Jesus sua mãe e junto a ela, o discípulo amado disse, mulher, eis aí teu filho. Depois disse ao discípulo, eis aí tua mãe. Dessa hora em diante, o discípulo a tomou para casa. Então, o que isso indica aqui para mim? Não só para mim, mas para os eruditos, né? Eu sou um estudante. Primeiro que José já tinha morrido nesse período, né? Porque Maria foi confiada os cuidados da mãe lá para João. E isso aqui me indica também que não parece que os irmãos dele eram filhos de Maria, mas de José, de um primeiro matrimônio. Então, eu a princípio vejo mais lógica nessa interpretação. Agora, temos que evitar um extremo. Então, quando um irmão católico usa isso aqui, esse irmão católico está certo. Não há evidência convincente, mesmo que existam algumas, mas assim, convincente de que Maria teve outros filhos, aqui nós não temos no texto. Agora, um erro, aí o irmão católico está certo de um lado, mas aí já está errado no outro. Quando ele diz, por exemplo, que Maria foi perpetuamente virgem, para tentar proteger a doutrina, né, da perpétua virgindade de Maria. Isso não condiz com o texto bíblico. Em Mateus, encontramos uma referência de que Maria teve uma vida sexual normal com seu esposo após o nascimento de Jesus. E não poderia ser diferente, porque se Maria se casou com José, iria deixá-lo privado do sexo, Maria estaria transgredindo o mandamento de Deus. Um casal tem que satisfazer um ao outro sexualmente. José não casou para ser celibato. Né? E aí, Mateus, capítulo 1, verso 25, diz assim, contudo, não a conheceu, aqui, o verbo conhecer, né, tem a ver com relação sexual. Não a conheceu enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Ou seja, se ele não a conheceu, não teve relações com ela, enquanto
Jesus não nasceu, quer dizer que após o nascimento de Jesus, José e Maria tiveram uma vida conjugal e sexual normal. Tá? Então eu acho que nós temos que ser bíblicos e não permitirmos que a tradição eclesiástica imponha à Bíblia aquilo que a Bíblia não ensina. Muito bom, muito bom. Uma pergunta agora, e é mais uma curiosidade, eu imagino, da dona Edith Pedrosa, ela é da congregação cristã, deixa eu ver se é essa pergunta. Não. Mas ela não. A católica, é uma irmã católica, lá do Paraná, sudoeste do Paraná, e ela pergunta o seguinte: eu gostaria de saber como que as multidões escutavam Jesus. Hoje nós temos muitos recursos e som. Fica difícil entender se não tiver som, por exemplo. Mas naquele tempo, como é que era? Deus, desde já agradeço, não perco o programa, tenho aprendido muito e obrigado. Que Deus abençoe vocês. Então a dúvida dela é o seguinte: a gente vê nas histórias bíblicas que Jesus sentava-se no monte e multidões o escutavam. E aí acaba trazendo uma dúvida para a gente. Como é que escutava uma pessoa falando? Hoje a gente sabe que nós temos a tecnologia, né, que faz ouvir através do som. Mas naquela época, como é que funcionava, professor? Veja, primeiramente, eles não faziam grandes aglomerações de pessoas como fazemos hoje, né? Eles não faziam aglomerações de milhares ou de milhões de pessoas. Era um grupo de pessoas, eram multidões, mas menores, né? Outra coisa, o costume judaico envolvia o quê? O mestre, e eles se sentavam para dar a instrução. E havia uma reverência, um silêncio, né? Um silêncio para com aquele que estava ensinando. Então, se eles se sentavam juntos, né, aquilo ali já demonstra que não era um grupo assim absurdo ao ponto que eles não pudessem se sentar e ouvirem, né, a respeito. E outra coisa, séculos ali 18, 19, também não se tinha maiores tecnologias, mas os oradores falavam com voz forte, potente, gritado para um público muito ainda maior do que aquele dos tempos de Cristo. E mesmo assim a voz se ouvia falar. Tá? Então, nós temos uma concepção de que grandes multidões são milhares de pessoas, mas não era isso. Cristo reunia grupos pequenos, né? Não, mas teve um momento que ele falou para 5.000 pessoas, sem contar as mulheres e crianças. Sim, mas assim, não é a mesma coisa que nós nos reunimos numa peça ou num teatro, numa igreja, não importa onde, né, para falar para pessoas que estão conversando a barulho. Jesus não, ele sentava em círculos, o mestre ficava ali no centro, conversava, tinha discípulos. Se todas as pessoas não ouvissem, esses discípulos pegavam a instrução e transmitiam para outros. Então, de uma coisa tenha certeza, amigo telespectador, essa mensagem foi tão bem compreensível, né, por todas essas pessoas que muitas delas aceitaram a Jesus e até entregaram a vida por essa mensagem que escutavam. Então a ausência da tecnologia de hoje não era um problema para eles. Muito bem, tem uma pergunta aqui pelo nosso WhatsApp, você pode participar mandando a sua pergunta através do número 12 981 51 0101 pelo WhatsApp ou pelo SMS também. Quem mandou essa pergunta é o Tiago Gomes, de Porto Alegre, e ele gostaria de saber se há realmente uma semelhança entre o sistema de reinado, monarquia, com o sistema de Deus. Pois já ouvi falar que o nosso Senhor Jesus habitará entre nós, o que é maravilhoso, porque não poderia reinar no mesmo, entre aspas, território com o Pai, pois ele é eterno. Professor, eu acho que é pelo menos para a gente ajudar o nosso telespectador, né? Ele fez duas perguntas, a questão da monarquia, se o reinado de Deus vai ser como hoje a gente conhece a monarquia, né? E se Jesus vai habitar com a gente pelo fato de que ele não pode estar no mesmo ambiente de Deus, ou alguma coisa nesse sentido. Como é que é isso? Não, isso aí é alguém que imaginou isso, deu uma opinião, mas isso não tem base bíblica nenhuma, não condiz com a realidade. A monarquia, diríamos assim, divina, o governo teocrático divino não pode ser comparado a nenhuma forma de governo humana, né? A monarquia, obviamente, existe em alguns países, só que a monarquia divina é muito diferente, né? Em primeiro lugar, o Rei Supremo, que é Deus, ele é perfeito. E não existe nenhum monarca humano perfeito.
Segundo lugar, o reino de Deus, a monarquia divina, existirá no mundo sem pecado. A monarquia humana atual no mundo pós-pecado. No mundo atual temos que pagar impostos, independente da forma de governo. Na monarquia de Deus não. Então há uma série de diferenças que nos impedem de compararmos o governo de Deus com o governo humano. Agora, a questão de Deus, de Cristo governar a parte do Pai, isso não é verdade, está longe até de ser verdade. Quando você lê Apocalipse 22, você percebe aqui o seguinte, verso 3, nunca mais haverá qualquer maldição nela, falando aqui da terra restaurada, não é? E também, na verdade, da cidade santa, né? Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos o servirão, contemplarão a sua face e na sua fronte está o nome dele. Então, biblicamente, o Pai e o Filho compartilham do governo do universo. Então, a pessoa que lhe afirmou isso, meu irmão, não sei de onde que ela tirou, né? Porque do texto bíblico realmente não foi. Eu até pesquei uma pergunta aqui, mas eu não estou achando ela aqui agora. São tantas, porque deu a entender, se eu achar aqui eu coloco ela na mira, tá? Dando a entender que Jesus, perguntando se Jesus já existia antes da queda de Lúcifer. Mas eu vou procurar ela aqui, já acho já. Eu vou colocar a pergunta da Patrícia Remígio, que perguntou o seguinte: há algum mistério debaixo da terra? Pois na Bíblia fala que Deus tem poder no céu, na terra e embaixo da terra. Esta forma de falar se dá o fato de ser nas profundezas dos mares, onde Deus lança todo o nosso pecado? Me respondam, por favor, sou de Guarulhos, da Congregação Cristã no Brasil. Professor, realmente Deus tem poder sobre o céu, sobre a terra e embaixo da terra. Por que dessa expressão? É só para dizer que o domínio dele é absoluto. Aqui em Filipenses 2 temos uma linguagem parecida, ó, verso 10. Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra. Nós sabemos que não há pessoas debaixo da terra, ali vivendo debaixo da terra para dobrar os joelhos. É só uma forma de dizer o seguinte: Deus é soberano em todos os lugares, Deus é onipresente e o domínio de Jesus será em todo o universo. Então é só uma forma bíblica de falar da totalidade do domínio de Deus. Ok, muito bem. Tem mais uma perguntinha aqui do nosso Instagram. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui, ó. Essa daqui, ó, que eu te falei. Jesus já existia? Boa noite, amados Tito e Leandro Quadros. Meu nome é Flávio, sou católico de Curitiba. Poderia me falar de Lucas 10, verso 17 e 18, quando os 72 voltaram, muito contentes, dizendo: Senhor, até os demônios nos obedeceram por causa do teu nome. Jesus respondeu: eu vi Satanás cair do céu como relâmpago. A minha dúvida é: Jesus já existia antes da queda de Satanás? Obrigado, Deus abençoe a todos. Olha aí, o Flávio tem essa dúvida: será que Jesus já existia antes da queda de Satanás? Como é que é, professor? Sim, Flávio, Jesus, ele é eterno, assim como o Pai é eterno e o Espírito Santo também. Em Apocalipse 12, 7 a 12, mais especificamente ali nos versos 7 a 9, Cristo aparece como o Miguel guerreiro. Cristo não é um anjo, tá bom? Ele é Deus. O nome Miguel é um desafio a Satanás, o nome quer dizer quem é como Deus, e ali Cristo comanda os anjos no momento em que há uma batalha no céu em que Satanás e os demônios são expulsos. Então Cristo é o centro do livro do Apocalipse e ele aparece na sua função de comandante das hostes celestiais, mas Cristo ele é pré-existente, ele é eterno. Vou citar alguns textos para você e ler outros. Um primeiro texto muito esclarecedor é Isaías, capítulo 9,
Aqui em Isaías capítulo 9, vou ler para você o versículo 6. Aqui é uma profecia messiânica, que está anunciando o nascimento futuro do Messias, que seria mais ou menos 700 anos depois. Porque o menino nos nasceu e um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Quando Jesus é chamado de Deus Forte e Pai da Eternidade, isso indica que Jesus é incriado, ele é eterno. E olha que interessante, se você ler Apocalipse 1,17, Jesus se identifica como sendo o primeiro e o último. Da mesma forma que Yahweh, no Antigo Testamento, em Isaías 44:6, ele se identifica como sendo o primeiro e o último. Então Jesus ele é eterno. Atos 3,15, esse texto, Pedro chama Jesus de o autor da vida. Se Jesus é o autor da vida, ele não pode ter sido criado. Porque se ele tivesse sido criado, Jesus não seria o autor da vida, porque ele teria tido um começo. Há muitos outros textos na Bíblia que falam da divindade de Jesus Cristo e de sua pré-existência, tá bom? Mas esses são alguns iniciais para você continuar se aprofundando no assunto e continue assistindo Na Mira da Verdade. Aqui estaremos sempre à disposição para estudarmos esses temas com você. Muito bem, professor, muito bem. Nós temos que ir para mais um intervalo rapidinho. Não sai daí não, hein? A gente volta já já. O que a Bíblia diz sobre a morte? Quais carnes Deus considera imundas? Que tal finalmente entender alguns dos textos mais difíceis da Bíblia? Na NT Play, você acessa videoaulas que complementam as lições da revista Esperança na Mira da Verdade. As perguntas bíblicas mais polêmicas explicadas de um jeito fácil. Já estamos de volta e olha, nós abrimos esse bloco falando de uma afirmação que foi colocada aqui pra gente, que eu vou colocar o professor na mira. Professor Leandro Quadros, a afirmação é a seguinte: o Espírito Santo não pode ter personalidade, porque é algo que enche as pessoas e não pode pensar nem sentir. Ou seja, algo que enche as pessoas não pode pensar nem sentir. Professor Leandro Quadros, o que dizer desta afirmação? Se essa afirmação fosse correta, nem mesmo Jesus seria uma personalidade. Por quê? Em Romanos 13,14 é dito: mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo e nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. Aqui é dito que nós podemos nos revestirmos de Jesus. Se nós utilizarmos essa linguagem para interpretarmos que Cristo é uma roupa e que, portanto, sendo uma roupa, ele não pode ser uma pessoa, aí eu poderia dizer que pelo fato de eu ser cheio do Espírito Santo, então ele não é uma pessoa, ou seja, é um absurdo. Quando a Bíblia fala que para nos revestirmos de Jesus, a Bíblia não diz que ele é uma roupa, simplesmente que nós temos que ter uma relação tão profunda com ele, né, como se nós estivéssemos totalmente revestidos da sua pessoa. Quando a Bíblia fala de encher-se do Espírito Santo, é para termos a plenitude do poder e da presença dele. Existem muitos textos na Bíblia que mostram que o Espírito Santo é uma personalidade. Por exemplo, Romanos 8,27 diz que ele tem uma mente. Então não pode-se dizer que pelo fato de ser cheio do Espírito Santo ele não tem uma mente. O texto diz, ele tem uma mente, porque ele perscruta até mesmo a mente de Deus. Como que algo impessoal, etéreo, pode perscrutar os mistérios de Deus? Atos 13:2 diz que o Espírito pode falar. Efésios 4:30 e 31 diz que ele pode ter tristeza. Romanos 15:30 diz que ele pode amar.
2 Tessalonicenses 1,6 diz que ele pode ficar alegre. Então, com base nesses textos, eu tenho que dizer que esta afirmação é uma baita de uma mentira. Ela não se sustenta biblicamente, ela não condiz com a realidade daquilo que a Bíblia revela sobre a maravilhosa pessoa divina do Espírito Santo. Muito bom. Mas agora, professor Leandro Quadros, eu tenho uma daquelas perguntinhas capciosas. E olha só a pergunta: a Bíblia é machista? Olá, Tito e Leandro. Gosto muito do programa, mas confesso que tenho uma dúvida que me incomoda há muito tempo. A Bíblia não seria um livro machista? Porque, por exemplo, lá em Coríntios 14:34, Paulo diz que as mulheres devem ficar caladas nas igrejas. Em 1 Timóteo 2,12, ele afirma que a mulher não deve ensinar nem ter autoridade sobre o homem. E até no Antigo Testamento vemos leis que tratam as mulheres de forma inferior, como por exemplo lá em Levíticos 27, de 3 a 7, onde o valor do voto da mulher era menor que de um homem. Diante de tudo isso, como dizer que a Bíblia respeita as mulheres? Isso não confirma que ela sim é machista? Professor Leandro Quadros, quero ver como é que você se sai dessa. Vamos lá, vamos ajudar esse nosso amigo, né, nesta dúvida. Primeiramente, meu irmão, quando Paulo diz para as mulheres ficarem caladas na igreja, ali tinha um contexto muito específico. Ali tinha algumas mulheres que estavam assumindo um papel de mestras e que ao mesmo tempo não estavam respeitando os mestres da igreja. Elas estavam sendo influenciadas por falsos ensinadores. Então, Paulo pediu que, naquele contexto, elas ficassem caladas e se submetessem ao que estava ensinando. Tá? Então, é um contexto mais amplo que está em questão. Que a mulher tinha um importantíssimo papel no ministério. Nós lemos, por exemplo, em Romanos 16, Paulo agradece a muitas mulheres que eram suas colaboradoras. Em Atos 21, versos 8 e 9, as filhas de Filipe eram profetisas, e profeta tem que falar em público, senão não tem como transmitir a mensagem profética, ok? Então, temos que analisar a Bíblia no contexto, no seu contexto teológico, no seu contexto histórico, cultural, para entendermos o texto bíblico. Em Levítico 27, né, quando fala de votos particulares aqui na verdade está exigindo-se mais de um homem acerca de um voto, né? Porque o homem era o representante da família e não porque a mulher não tinha valor, muito pelo contrário. Eu quero lhe mostrar que a Bíblia nunca foi um livro machista. O que a Bíblia fez foi corrigir uma cultura que não valorizava devidamente a mulher e nem as crianças. A Bíblia corrige culturas pagãs que eram opressivas e até a influência que certos pagãos que tentavam exercer no povo de Deus, Deus deixava coisas muito claras para que o povo não fizesse a mesma coisa. Quer ver alguns exemplos breves? Em Gênesis, a Bíblia deixa muito clara de que homem e mulher são a imagem e semelhança de Deus e têm o mesmo valor. Gênesis 1, 27. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Então isso aqui mostra que a vida, tanto do homem quanto da mulher, são sagradas para Deus. E não apenas o homem, mas a mulher é a imagem e semelhança de Deus. Então isso aqui não é machismo. Pelo contrário, é exaltar a mulher a sua real posição. Tá? E outra questão importante para considerarmos, o mesmo Paulo que num contexto específico pediu para que as mulheres submetessem aos ensinadores e não ficassem criando divergências por influência de falsos profetas, Paulo fala em Efésios 5, leia esse texto, Efésios 5, 25 a 33, que o marido
deve amar a mulher, assim como Cristo amou a igreja e deu a vida por ela. Ou seja, a Bíblia não ensina que a mulher deve dar a vida pelo marido, mas que o marido deve dar a vida pela mulher se isso for necessário. Olha que interessante. E ainda diz no mesmo texto, para o marido amar a mulher, assim como Cristo ama a igreja, cuidar da mulher assim como cuida o seu próprio corpo. Não existe nenhum livro antigo que ensine que um homem tem que dar a vida pela mulher, como a Bíblia. Então a Bíblia nunca foi machista. A Bíblia sim corrigiu culturas machistas, mas a Bíblia em si mostra o valor da mulher. Muito bom, professor, muito bom. Nós temos alguns minutinhos ainda. Tem uma pergunta que chegou pelo nosso Facebook aqui, bem interessante. Quem mandou foi Abel Matos. Ele diz o seguinte: como o cristianismo afirma que Jesus e o Espírito Santo estão em Gênesis? Façamos o homem à nossa imagem. Se na época da escrita não se tinha o conhecimento da Trindade. Olha aí a questão, professor. Quando você afirma ali, ó, façamos o homem à nossa imagem e semelhança, dando a entender de que a Trindade criou o homem ali, como é que você pode afirmar isso se na época da escrita não se tinha conhecimento da Trindade? Em primeiro lugar, devemos lembrar que a Bíblia foi o quê? Inspirada por Deus, né? Então, se a Bíblia foi inspirada por Deus, muitas informações contidas aqui, todas na verdade, foram dadas por inspiração. Por mais que o Antigo Testamento não tenha uma plena revelação da Trindade como no Novo Testamento, o Antigo Testamento foi inspirado por Deus. E mais, 2 Pedro 1, 19 a 21 diz que o autor da Bíblia é o Espírito Santo, né? E aí o que acontece? O Espírito Santo foi dando insights da doutrina da Trindade para o povo. Não revelou de uma forma aberta como no Novo Testamento, porque o povo vivia entre nações pagãs politeístas. Então, se o Espírito Santo se revela de cara, se Deus se revela de cara como sendo triuno, isso ia trazer mais confusão do que benefício para o povo. Então a revelação da Trindade é progressiva. E obviamente que como a Bíblia é um livro dado por inspiração, o Espírito Santo vai dando insights. Então muitas coisas que os profetas foram entender depois e muitas coisas que os profetas nem entenderam, Deus revelou no texto bíblico igual. Porque esse texto bíblico viria a servir para futuras gerações. Quer ver um exemplo? Daniel 12:4. Deus diz para Daniel que o conhecimento do livro de Daniel estava fechado e que só seria revelado no tempo do fim. O conhecimento do livro de Daniel se multiplicaria. Por quê? Porque Deus já deu insights para Daniel sobre as profecias, mas certos assuntos iam ser para o povo do tempo do fim. Então o fato de aquele assunto não ser claro naquele momento não significa que Deus não possa antes dar alguns insights para o profeta, até porque esse assunto vai ser muito relevante para pessoas no futuro. E você tem que considerar o verso 1 de Gênesis. O verso 2, na verdade, do capítulo 1, diz assim: a terra estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Só que não pode ser um simples sopro de Deus pairando sobre as águas. Porque a palavra hebraica para pairar aqui é a mesma palavra de Deuteronômio 32:11, que fala de uma ave mãe voando de forma vibrante e protetor sobre os seus filhos. Então aqui mostra o Espírito Santo presente na criação. Moisés já tem insights, mesmo que a revelação seja mais plena depois. Muito bem, professor, muito bem. Com essa nós encerramos o nosso programa de hoje, agradecendo a você pelas respostas bíblicas que nos deu aí com os mais diversos questionamentos. E a gente se encontra semana que vem, se Deus quiser. Obrigado, Tito, por apresentar as perguntas dos nossos amigos e obrigado a você, telespectador, por ter acompanhado o programa com tanto carinho. Que Deus guie a sua vida e lembre-se que no nosso programa, sempre que você tiver a coragem de perguntar, a Bíblia terá a coragem de lhe responder. E aqui você já sabe, sempre os seus questionamentos e as suas dúvidas estarão na mira da verdade. Até o nosso próximo encontro. Tchau!